a revelação autêntica. Filosoficamente, racionalmente e teologicamente, apenas uma religião revelada pode ser verdadeira. Se Deus é inteligente, sua revelação não se contradiz. Ela exige coerência interna, universalidade racional e sinais divinos externos, como milagres e profecias verificadas. A única verdade. Das inúmeras religiões, apenas uma pode ser a verdadeira revelação. Essa deve carregar a assinatura inconfundível de Deus: coerência, razão e milagres comprováveis. Se Deus existe e é inteligente, ele não pode enganar nem se contradizer. Portanto, uma revelação autêntica deve apresentar 3 marcas fundamentais. 1. Coerência interna, sem contradições doutrinárias ou éticas. 2. Universalidade racional. Deve poder ser compreendida e aceita por qualquer mente honesta, sem absurdos lógicos. 3. Sinais externos de origem divina, milagres autênticos, profecias verificadas, frutos espirituais duradouros e comprováveis. Esses critérios foram propostos, entre outros, por Santo Agostinho, Tomás de Aquino e Blaise Pascal, que afirmavam que Deus não age contra a razão, mas acima dela. Ao aplicar esses critérios às religiões existentes, verifica-se que a coerência doutrinária é rompida em quase todas, exceto em tradições que mantêm um corpo teológico estável e contínuo. A universalidade racional é perdida quando uma religião se baseia apenas em visões privadas ou em práticas locais. Os sinais externos, milagres, profecias, santos, frutos espirituais, são abundantes apenas no judaísmo antes de Cristo e no cristianismo católico. Assim, a razão confirma que só pode haver uma religião revelada, aquela cuja doutrina é coerente, seus milagres são verificáveis e seus frutos espirituais são duradouros. A ciência mostra que as experiências religiosas podem surgir de mecanismos cerebrais naturais, e a filosofia mostra que a verdade divina não pode se contradizer. Logo, das inúmeras religiões que afirmam ter sido reveladas por Deus, apenas uma pode ser verdadeira, e essa deve carregar a assinatura inconfundível de Deus: coerência, razão e milagres. Todas as demais refletem a busca humana pelo transcendente, marcada por interpretações culturais e psicológicas. Mas a verdadeira religião revelada por Deus é aquela em que fé e razão se unem, e em que a verdade não se contradiz, mas ilumina. Linha do tempo das principais revelações divinas da história. Religiões do Egito, Mesopotâmia e Pérsia Antiga, 3000 a.C. a 600 a.C. Fundamento: crença em múltiplos deuses, ligados à natureza e aos astros. Tipo de revelação: mitos e rituais mágicos. Contradições: politeísmo, deuses falíveis, moralidade contraditória. Análise: não se tratam de revelações, mas de construções simbólicas para explicar fenômenos naturais e legitimar o poder político. Judaísmo, 1800 a.C. Fundador: Abraão, considerado o pai da fé, e depois Moisés. Revelação: Deus único que se manifesta a Moisés no Monte Sinai, entregando a lei, Torá. Características: monoteísmo ético, moral baseada em mandamentos divinos, história de aliança entre Deus e o povo. Sinais: milagres como o Êxodo, profecias, coerência moral. E após Cristo, não houve mais milagres autênticos no judaísmo. Análise: primeira religião com base racional na unidade de Deus e na moral objetiva. Cristianismo, século I d.C. Fundador: Jesus Cristo, judeu que proclamou ser o Filho de Deus e o Messias prometido. Revelação: Deus encarna em Cristo para salvar a humanidade. Sinais: milagres públicos, cura de cegos, paralíticos, ressurreição de mortos, profecias cumpridas, coerência doutrinária e expansão pacífica. Prova central: a ressurreição, testemunhada por apóstolos e registrada por fontes históricas independentes. Análise: coerência entre fé, razão e moral, universalidade, continuidade com o judaísmo,
Milagres documentados, inclusive nos dias atuais. Budismo, século VI a.C. Fundador, Siddhartha Gautama Buda. Revelação, iluminação obtida sob a figueira Bodhi, sem referência a um Deus pessoal. Doutrina, negação de um Criador, reencarnação e busca pela extinção do desejo, Nirvana. Contradições, nega a existência de Deus e da alma permanente, contrariando religiões teístas. Análise, não há revelação divina, é um sistema filosófico e ético baseado na experiência individual. Hinduísmo, 1500 a.C. Fundador, não tem um único, base nos Vedas e Upanishads. Revelação, tradição oral considerada inspirada pelos deuses. Doutrina, politeísmo, reencarnação, karma e liberação espiritual, moksha. Contradições, múltiplas divindades e cosmogonias, doutrina circular do tempo, ausência de moral universal. Análise, espiritualidade rica, mas não baseada em revelação divina única e racional. Islamismo, século VII d.C. Fundador, Maomé. Revelação, afirma ter recebido o Alcorão do anjo Gabriel. Contradições, nega a divindade de Cristo e sua crucificação, negando fatos históricos. Apresenta inconsistências morais e teológicas. Depende unicamente do testemunho pessoal de Maomé. Análise, ausência de milagres verificáveis e dependência de uma experiência privada. Contradição direta com o cristianismo e o judaísmo. Espiritismo, século XIX. Fundador, Allan Kardec. Revelação, supostos espíritos comunicando verdades morais e científicas. Contradições, contradiz a física, a biologia e a doutrina cristã sobre alma e salvação. Nenhuma comunicação foi comprovada sob controle científico. Análise, fenômenos explicáveis por sugestão, hipnose ou fraudes mediúnicas, como desmascaradas por Houdini e outros pesquisadores. Mormonismo, século XIX. Fundador, Joseph Smith. Revelação, Anjo Moroni teria revelado tábuas de ouro com o livro de Mórmon. Contradições, doutrina de 3 deuses, poligamia e negação da trindade cristã. Análise, falta de evidências arqueológicas e teológicas, versão paralela do cristianismo sem base histórica. Seitas modernas e nova era, século XX e XXI. Fundadores, variados, gurus, médiuns, canalizadores, supostos, contatos extraterrestres. Revelação, mensagens espirituais recebidas em transe, psicografia ou meditação. Análise, experiências subjetivas, muitas vezes relacionadas a estados alterados de consciência sem comprovação objetiva. Conclusão lógica. Se 2 ou mais religiões se contradizem sobre a natureza de Deus, da alma e da salvação, não podem todas ser verdadeiras. No máximo, uma delas pode conter a revelação autêntica, aquela confirmada por coerência, razão e sinais divinos. A análise histórica, filosófica e científica demonstra que 1. A mente humana pode produzir experiências místicas, mas isso não prova a revelação divina. 2. Muitas religiões surgiram de estados alterados de consciência, sonhos, visões e fenômenos psicológicos. 3. Apenas uma religião apresenta coerência racional, continuidade histórica, doutrina moral elevada e milagres públicos verificados, o cristianismo católico. Por isso, só pode existir uma única religião revelada por Deus, aquela que Deus mesmo autenticou com sinais inconfundíveis, os milagres.